Nós sempre tentamos explicar por que temos ceia uma vez por ano, né? Eu não vou me ater muito a isso não, sabe? Eu quero explicar um pouquinho mais da Páscoa. E normalmente nós começamos lá na instituição da Páscoa e nós culminamos, né? Nós culminamos com a... Deu aí? Nós culminamos com o texto que eu vou ler aqui, que eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 5. A gente continua terminando nesse texto, porque no versículo 7 diz assim: porque Cristo a nossa Páscoa. E sempre terminamos assim, para que você entenda que a nossa Páscoa é Cristo. Não é o colinho, não é o chocolate, não é as festividades aí, nada além de Cristo, não é? Aquele que consumou a nossa passagem, a Páscoa, que ressuscitou, e aquele que crê vai ressuscitar com Ele. Amém aí? Esse amém é de quem vai ficar. Amém aí? Amém. Tá certo. Agora acredito que você vá mesmo. Porque Cristo é a nossa paz. Mas eu vou ler o contexto para vocês verem o que é interessante a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando com uma igreja, a igreja de Corinto. Vocês estão agitados hoje, hein? Presta atenção aqui, ó. A igreja de Corinto era uma igreja considerada... era bem sortida, sabe, irmãos? Eles tinham de todos os pecados um pouco. Não é muito diferente das de hoje, não. Talvez hoje seja mais camuflado. Mas que o pecado existe, existe. Porque senão Deus não mandava combatê-lo. Ok? Porque nós não estamos combatendo, com a Bíblia, como diz, combatendo o ar. Nós estamos combatendo as potestades que estão ao nosso derredor, fazendo você, eu, nós todos pecar. Porque o diabo é incansável. Você pode chamar o diabo de tudo que ele merece, menos de ser vagabundo. Ele não é. Trabalha e trabalha incessantemente. Esse texto que está falando da impureza, engraçado, ele começa a falar da impureza para falar da Páscoa. Por quê, hein? Porque a Páscoa nos purifica. Porque nós vamos participar do sangue e da carne de Cristo. E isso purifica. Purifica a nossa vida, né? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós vamos participar disso. Então o apóstolo Paulo começa a falar aqui da impureza dessa igreja. E olha que texto pesado que está aí no capítulo 5 de 1 Coríntios. Acompanha aí, eu quero que você acompanhe. Capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim, olha: geralmente, ele não está falando de vez em quando, hein? Geralmente, ó, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Quer dizer, pior que o mundo. Está entendendo o que Paulo está falando aqui? É pior do que o mundo. Como haver quem abuse da mulher de seu pai. Mulher de seu pai é que é a madrasta, tá certo? Porque se fosse mãe, falava da mãe. Tá? Então abuse da mulher de seu pai. Olha o pecado que gravíssimo. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes. Sabe, irmãos, nós temos pecados na igreja. Temos, sim, por isso que combatemos, já disse a você. Tem acontecimentos na igreja que há erros evidentes, que não dá para esconder. Que nós vemos que há deslizes. Nós vemos que há realmente erros cometidos. Tombos que o diabo faz a gente tomar, o tombo mesmo. E a palavra de Deus diz assim: olha onde você caiu, retorna lá e começa tudo de novo. Não é retornar e desistir, é retornar e começar tudo de novo. Então o que acontece? Ó, presta atenção. Ele está dizendo aqui que vocês estão inchados e nem mesmo vos entristecestes com essas coisas. A igreja, eu não posso pegar uma pessoa que erra aqui. Eu não posso pegar uma pessoa que teve um deslize aqui e falar assim: vamos pendurar você aqui na cruz, ou vamos enforcar você aqui na frente, para que a igreja fique feliz, que você está sendo punido. Não, não é isso não, não é isso que Deus nos ensina. Não é isso não. Nós devemos orar, nós devemos expulsar, devemos aniquilar, não. Nós devemos consertar, ou permitir e proporcionar que haja o conserto. Ok? Então a igreja está para isso. Porque chega alguns irmãos e falam assim: pastor, está vendo aqui lá? O erro, olha lá, não casou, está grávido, não fez, está isso. Quer dizer, espera que o pastor seja simplesmente um executador das vidas.
E eu não fui colocado para executar as vidas aqui. Eu fui colocado para orar pelas vidas aqui. Eu não sou juiz para nada, nem para julgar. Eu sou um sacerdote que estou para ensinar a palavra de Deus. E a igreja, cabe à igreja consertar isso. A igreja é um lugar de conserto, meu irmão. Ou você pensa que Jesus veio aqui para quê? Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aquele que precisa. Se você acha que não precisa de Jesus, está no lugar errado. Então nós aqui somos necessitados da operação de Jesus na nossa vida, de Deus na nossa vida. Porque se não fosse assim, se você não pensa assim, você está pecando, porque você está chamando Jesus de mentiroso, porque ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então entenda que o apóstolo Paulo está dizendo, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, tal. Quer dizer, no mínimo, a igreja não tem que encobrir as coisas, mas ela se entristece. Quando acontece alguma coisa, nós nos entristecemos. Evidentemente que não pulamos de alegria quando há um erro. Nós não vamos condenar, nós não vamos enforcar, nós não vamos pôr no fuzilamento, no paredão, nada disso. Mas, irmãos, no mínimo, isso tem que te chatear. No mínimo, você tem que se entristecer. No mínimo, isso tem que mexer com você e falar assim, Senhor, mais uma vez vamos necessitar do teu perdão. Mais uma vez a igreja vai ter que clamar para que o Senhor nos abençoe com o seu perdão, com a manifestação da tua misericórdia, da tua piedade, da tua bondade. E a igreja tem que fazer isso. A igreja chorar com os que choram. A igreja caminhar, meus irmãos. O Bruno começou lendo um texto aí, terrível, que diz assim, nós temos que suportar os fracos, nós temos que... Como é que vamos fazer? A igreja é um lugar disso. Quando tem umas reuniões de pastores que a gente começa, como é que está a sua igreja? Está uma maravilha, a igreja está indo de vento. Irmão, eu fico meio desconfiado. Por quê? Porque a igreja é um lugar de dificuldades. Ontem nós tivemos uma festa maravilhosa, oração, foi uma grande bênção. Hoje à tarde tivemos a notícia da irmã Maria Salles que teve um AVC. Se estávamos contentes por ontem, não é que vamos nos enterrar, né? Mas entristece o nosso coração. Um membro do corpo não está bem. E cabe a nós orarmos. Por isso que a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Porque não cessam os problemas, irmãos. Né? Se tem um bendito que não para, é esse aqui, ó. Não para. Porque você vai falar, está tudo bem e tal, mas o pastor participa das 200 pessoas que tem na igreja. Então sempre tem alguém, sempre tem um membro que está necessitando do corpo ajudar. Por isso que a igreja tem que estar vigilante, a igreja tem que estar atenta, a igreja não pode ficar inchada. Ele está usando uma palavra de inchado, sabe aquilo que eu falo? Não, aqui, porque aqui não acontece. Acontece, irmãos. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries do mundo. Não é brincadeira, nós temos que lutar contra isso. Né? Você fala assim, mas o diabo não toca, ele não toca na tua salvação, mas ele atazana a tua vida, a minha, no mais que ele pode. Por isso que a igreja, se não fosse assim, Deus falava assim, todo mundo descansa, não precisa orar. Não, orai sem cessar, orai e vigiai, ficai pois firmes, como bons soldados de Cristo, é porque vem guerra. Então nós temos que estar atento a isso. Essa igreja aqui, Corinto, estava atazanada com os problemas. E no 3 aqui diz assim, eu na verdade, ainda que ausente do corpo, quer dizer, estava longe da igreja, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, aquele que cometeu o incesto com a madrasta lá, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Você fala, o que é isso, Paulo? Quer dizer que você está jogando o cidadão na mão do Satanás? Essa é uma expressão que ele está usando aqui, que é simplesmente, eu vou te dizer simples, é quando você retira a oração. Porque quando você retira a oração de cima da vida, ela fica à mercê de quem? Das coisas boas? Ela fica à mercê de quem? De quem gosta dela? Ela fica à mercê de quem? Do diabo mesmo, irmãos.
Por isso que você, sabe uma coisa? Eu sou convertido, eu não preciso ir à igreja. Tenho o Senhor lá na minha casa, eu estou bem aqui comigo, eu sou convertido, eu estou legal, eu adoro Deus no meu banheiro, no meu quarto, na minha casa, tal. Eu não preciso da igreja. Como não? Se é o corpo que intercede por você, se é o corpo que ora por você, se é o corpo primeiro a socorrer você, se é o corpo que tem que estar unido, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, não. Elas não prevalecem contra a igreja. E você precisa participar de um corpo. Não dá para você ser um membro solitário. Não dá. Né? Não dá para você ficar inchado. Eu falo assim, não preciso de ninguém, não preciso de oração de ninguém. Eu e Deus, eu e Ele. Você precisa. Nós acabamos de ler 2, 3 textos aí que foi lido hoje, foi da direção do Espírito. Um precisa do outro. Orai pelos mais fracos, suportai aqueles que estão mais fracos, os fortes segundo os mais fracos, e assim nós vamos. Como é que dá para você viver sozinho? Crente inchado, que acha-se que é suficiente. Irmãos, para com isso. O Senhor diz assim, oferta e holocaustos, né? E não quisestes, mas corpo me preparaste. O que agrada a Deus? Você fazer promessinha? O que agrada a Deus? Você fazer entregas a Ele? Holocaustos, quer dizer, sacrifícios? É isso? Sacrifício da tua vida que agrada a Deus? Ele não quer isso. Ele quer que você faça corpo. Ele quer que você esteja junto. Ele quer que você congregue. Ele quer que você esteja fortalecido no corpo. Ele virá buscar a igreja. A igreja. E você precisa da igreja. Não dá para você ficar sozinho, não. Essa não é uma guerra solitária. Você não é um franco atirador. Você precisa participar de um exército de Deus. Um exército bem treinado. E o treinamento se ocorre no quartel. E o quartel é aqui. Você precisa ser treinado, adestrado. Bom manejador da palavra. Que não tem nada do que se envergonhar. Porque o diabo não pode te pegar. Porque você está preparado nela. Meus irmãos, né? Aí você tira ele fala assim, ele não entregou, Satanás está aqui nas tuas mãos, simplesmente para de orar, aí Satanás faz o que quiser, porque a oração é que nos guarda. Você tem que estar debaixo de uma oração, você tem que estar debaixo da palavra de um altar, você precisa estar no caminho onde jorra a água, meu amigo. Então precisa estar firme nisso, porque se você não está assim, olha, tudo na nossa vida é radical. Jesus disse assim, quem não é comigo é contra. Ele não fala quem não é comigo pode ser mais ou menos, quem não é comigo está neutro, não, quem não é comigo é contra. Ou você está na vida com o filho, ou você não tem a vida sem o filho. Ou você está no caminho das trevas, ou você está no caminho da salvação. Não tem caminho meia luz só boate. Não tem esse caminho. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você agrada a Deus, ou você serve a Belial, que são as idolatrias, as imundícias aí. É uma opção. Nós não nascemos para sermos neutros. Nós temos que tomar um partido, irmãos. Não existe essa pessoa, né, que passa por essa vida sem que, tome posição de nada. A posição quando você nasceu e quando o Senhor soprou nos seus narizes o fôlego de vida, já foi dada a posição para você. Ou é ou não é. Essa igreja estava nessa tribulação, né? E ele vem falando, não é boa, aos 6, não é boa a vossa jactância. O que é jactância? A sua arrogância. Não é boa a sua arrogância. Tem uns caras que tem o rei, como é que é? O rei na barriga, não é isso? Tem gente que tem o Deus na barriga, no ventre. E lá não é lugar dele. O lugar dele é no teu coração. É outro compartimento. Arrogantes. Que nós estamos vendo ultimamente de servos de Deus arrogantes, irmãos. Que acham que só eles resolvem. Que só naquele lugar a mão de Deus funciona, que só, irmãos, ontem tivemos 2 testemunhos aqui contundentes do que Deus faz. E eu te falo, faz aqui, faz na igreja do lado, faz na igreja ali de cima do pastor Romildo, faz na igreja aqui da pastor Moisés, faz em tudo. Aonde for buscado Deus com sinceridade, Ele vai operar.
Quem diz que o Senhor Jesus é de particular propriedade de alguma igreja? Quem diz? Primeiro que para ele só existe uma, a igreja do Senhor. Certo? Mas parece que alguns tomam posse. Eu, quando digo para você tomar posse de Cristo, é individualmente, como Senhor e Salvador da sua vida. Isso sim. Mas como igreja, né? Ele é o cabeça da igreja. E nós somos membros de um corpo que é a igreja. Olha só. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Quando ele fala do fermento, ele faz daquilo que incha. Eu poderia trocar em miúdos num negócio mais moderninho e falar assim: você não sabe que uma maçã podre estraga toda a caixa? Você não sabe que um membro podre da igreja contamina os outros? Não sabe disso? Deveria saber, porque é isso que acontece. Então, irmãos, o que acontece? Então o pastor tem que tirar. Olha, aquele irmão, olha, eu quero dizer para vocês, irmãos, que o corpo da igreja, fazendo a comparação com o nosso corpo, é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? As meninas não gostam muito, os rapazes também não, né? As espinhas que saem, aqueles, né? Às vezes não é nem espinha, parece um vulcão, não é aqueles negócios assim, né? E eles não gostam daquilo e tal. Mas o que é aquilo? Aquilo é o seu corpo expulsando alguma coisa que é estranho a ele. Quando você tem uma febre, e tem um monte de gente com essa porcaria de dengue aí, é o corpo acusando, tem alguma coisa errada. É a trombeta que o seu corpo está tocando para você, olha, tem alguma coisa errada a febre aí. Ele está reagindo e botando para fora aquilo que é nocivo a ele. Então, tudo que é nocivo, sabe? Às vezes acontecem alguns abortos naturais, né? Abortos naturais. Eu lembro que quando nós viemos para cá, a Cecília ficou grávida e tal, e ela abortou, e a médica, eu cheguei para a médica e falei assim, poxa, né, a gente estava tão ansioso por isso e tal, papá. Ela falou assim, olha, agradeça a Deus, porque sabe, quando o embrião não é muito bom, o próprio corpo expurga isso. Ele sabe quando não é. Isso marcou na minha vida, eu falei, puxa, interessante, vamos trazer para a igreja. Eu não preciso aqui ficar acusando quem é, quem não é. Porque a Bíblia diz assim, se você vê um irmão andar desordenadamente, evita-o. Então o próprio corpo expurga. Se o camarada está errado, se a irmã está errada, se alguém está andando contra, ele pode enganar por um tempo, ele pode fazer firulinha por um tempo, mas vai chegar um momento que o corpo vai expurgar. A igreja mesmo põe para fora. A igreja mesmo não aceita. A igreja mesmo põe de lado. Por quê? Porque está vendo que é uma contaminação. Então, irmãos, a igreja é como o corpo, funciona, por isso é chamado de corpo. Mas ele diz aqui, olha, você não sabe que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa? Quer dizer, se tiver um fermentinho, isso vai crescer. A fofoca não é assim? Né? Aquele rádio crente aí, tal, que a turma fala, você fala uma coisa aqui, chega completamente distorcido e inchado lá atrás. Porque cada um vai colocando uma pitadinha de fermentinho dele, a maldade. Porque você vai ver que tem tipos de fermento. Nós vamos ver um pouquinho aqui para frente, que tem tipos de fermento. Aí eu vou pular um pouquinho para você entender. Ó. Pelo que façamos, não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Está vendo como tem tipo de fermento? E nem com fermento da malícia. Estou lendo no 8 aí. Está vendo? Então tem tipos de fermento. Então quando vai passando a notícia, cada um coloca o seu, a sua pitadinha. E isso vai inchando. Sabe, isso é prejudicial. Porque eu falo A aqui, vai chegar lá, o pastor falou de A a Z no ouvido do outro lá. Aumenta, distorce. Às vezes eu vejo algumas pessoas, como o pastor sempre fala, e fala um negócio, eu nunca falei isso, rapaz. Como é que o pastor sempre fala? Nunca falei isso. Quer dizer, é distorcido. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque você acha que sempre o fermento é o outro, mas se você não se vigiar, você fermenta a massa. Você azeda a massa. Com um comentário, você azeda a massa com uma atitude, você azeda a massa com uma palavra, você azeda a massa virando o rostinho, você azeda a massa deixando o irmão com a mão assim para dar paz do Senhor, você azeda a massa com um monte de coisa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos cair nisso aqui. Estamos inchados, achamos que a igreja está cheia, aí Deus está cheia, mas cheia de problemas também, irmãos.
Quanto mais pessoas entrar aqui, mais nós temos obrigação de estar orando e firme, porque tem mais coisa para ser resolvido. Aí, ele diz assim, olha o 7, que é onde sempre a gente termina, para quando fala da Páscoa, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que, quer dizer, daquilo que você sempre fez, daquilo que sempre foi inchado, daquilo sempre que foi arrogância. O Senhor diz assim, se você roubava, não roubes mais, se você pecava, não peques mais, se você adulterava, não adulteres mais, se você mentia, não mintas mais. Deixa o fermento para trás. Deixa o fermento para trás. Aí ele diz assim, olha, mas alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Sabe? Aquela massa que foi fermentada já não dá mais, irmãos. Por isso que a velha criatura tem que ser enterrada. E aí surge uma nova criatura em Cristo. Limpa, massa boa, com fermento abençoado. Não com o fermento da malícia, fermento da maldade, mas o fermento, abençoado. E ele assim, porque Cristo, olha só, a nossa Páscoa, quer dizer, a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é a passagem da morte para a vida. A Páscoa quer dizer passagem. E quem causou isso, quem proporcionou essa passagem da morte para a vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Não vai passar, já passou. A Páscoa, a você que tem Cristo no seu coração, a Páscoa na tua vida aconteceu já. Você já passou. Você tem vida e vida em abundância porque Cristo está aí. A tua Páscoa está aí. A tua passagem está aí. Ou vocês pensam que Cristo é assim, eu sou a porta. A porta para levar para onde, irmão? Para qualquer... Não. A porta de entrada, a porta da entrada das ovelhas, é por onde vamos passar. E Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, eu e você. E o que eu tenho que ver com isso? Tem, lógico que tem. Ele morreu no teu lugar, ele morreu no meu lugar. Quem sacrificou Jesus fomos nós. Aí você assiste o filminho aí que passa na Páscoa, os romanos batem em Jesus, você fala, oh, coitadinho, romano miserável, aí pega o Judas, malha o Judas, e não sei o quê, judeu miserável, olha o que eles fazem com Jesus. E nós fazemos pior. Um pior. Né? Ele foi sacrificado por nós, e ele é sacrificado a todo momento que nós pecamos, a todo momento que nós erramos, nós fazemos o sofrimento de Cristo novamente. Sabe? Porque nós entristecemos o Espírito Santo de Deus e isso se achega a Ele. Ele não acha graça, Ele não acha bom, Ele se entristece quando você peca. Né? Então, irmãos, sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, que eu já disse a vocês, nem com o fermento da malícia. A Bíblia diz assim, não tenhais por liberdade a cobertura da malícia. Não é porque eu tenho liberdade com a irmã, com o irmão, com a senhora, com o senhor, com o jovenzinho, com a menininha, com o menininho, que eu vou ter malícia. A malícia, meus irmãos, é uma coisa que Deus abomina. Quando ele fala assim, sejais como meninos, né? Ele não está dizendo no entendimento, porque no entendimento ele quer que você seja adulto, mas ele quer que você seja menino na malícia. Menininho desse tamanho, ele brinca com a menininha, normalzinho. Pode deixar os dois pelados lá, que eles vão brincar, mesma coisa. Por quê? Porque não há maldade. Não chegou o fermento ainda lá. Não chegou a Rede Globo ainda lá. Não chegou as coisinhas que houve, né, do pai e da mãe. Às vezes não precisa da Rede Globo. Às vezes nós temos uma Rede Globo em casa. Mas em casa não assiste novela, porque a novela é nociva, porque a novela... Não precisa assistir novela, o pai mexe a cara da mãe de pancada, um desrespeito com todos eles, é uma obscenidade com todos eles. Para que novela? Tem a vida real em casa. Então, às vezes a gente mete o pau na Rede Globo, devia de trocar o nosso canal. Tá certo? Eu tenho um barbeiro, que ele, olha o caos,
Fui cortar cabelo essa semana. E 50 anos que eu corto cabelo lá. Você já sabe até a história de muitas coisas lá que acontecem lá. Essa cadeirinha lá é famosa. Eu estava sentado e ele estava ligando para um camarada da NET. Esse negócio de fio do cabo da televisão. Não, porque tá a porcaria lá na televisão da minha irmã, da minha filha, tem que ir lá no... E ele falou, eu lá esperando para cortar cabelo, e ele discutindo com o cara no telefone. Aí ele desligou o telefone, falou um palavrão. Esses camarada, não sei o quê, essa porcaria. Por isso que eu fui lá na Santa Efigênia e comprei um aparelhinho que abre tudo. Taco lá na internet, vou te dar o endereço. Tá. Tá. Mas abre o quê? Abre todos os canais. Futebol, GQ, né? Onde eu quero chegar com isso? Ele falou assim, aqueles canais, ele não falou adulto, estou falando adulto para caprichar. Aqueles canais, e falou do quê? Realmente está tudo aberto. Mas lá em casa, sou eu, a minha esposa, ele deve ter uns 150 anos, a mulher dele deve ter uns 170, mais ou menos. Né? Tem aqueles filminhos lá, eu tenho já minha filha, não, querido, nem cá, eu vou te contar uma coisa para você. Eu assisto lá uns filminhos com a minha mulher, eu falei, não é possível, cara. Assisto lá. Eu só não assisto canal de... Falou o nome, de homossexual. Esse eu só não quero. E meteu o pau. Falei, qual é a diferença? Você está vendo uma porcaria. Eu e a minha mulher, a gente assiste um filminho aqui, lá. É assim, coisa leve. Falei, muito leve mesmo. Olha, o camarada, eu tenho já 60, ele deve ter uns 70 já. Porque já cortava cabelo, eu era pequeno, né? E a mulher dele, você sabe quem é, você conhece ela, né? Nossa, ela anda até assim, sabe? Foi miserável. Ela não aguenta nem respirar, mas para assistir filme de sacanagem, ela assiste. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes não precisa Rede Globo. Ou você tem uma postura na tua casa, sabe? Ou você tem uma postura e bota ordem aí no barraco. Ou, vamos falar mal dos outros? Não. Eu fiquei assim, falei, não é possível, rapaz. Né? Camarada depois de velho e tal. Comprar para liberar a net. Vamos voltar para o fermento aqui. Né? Com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Olha que coisa. Eu falei, asmos da sinceridade. Os pães, né? Que não tem fermento. Mas por que chama sinceridade, né? O que é sinceridade? O que o senhor quer dizer com a sinceridade? O cara é sincero, é honesto. Mas espiritualmente, o que quer dizer? Aí eu fui pesquisar, eu tenho umas 20 bíblias de estudo lá, eu fui pesquisar nesse texto, essa palavra em hebraico de sinceridade. E é interessante, sabe, irmãos? Quer ver? É interessante. A palavra sinceridade em hebraico quer dizer julgado pela luz do sol. Olha que interessante. A palavra que eles traduzem por sinceridade, quer dizer assim, julgado pela luz do sol, né? Essa palavra, e eles explicam lá, essa palavra, eles usavam, essa determinada palavra que é traduzida com sinceridade, eles usavam nos mercadores, que eles vendiam aqueles vasos de porcelana, de alabastro, aquele negócio todo na época. E o que eles faziam? Primeiro eles escolhiam os lugares que não eram muito iluminados, né, para os camaradas não ver a rachadura do vaso. E depois, eles tinham uma cera que eles passavam assim na rachadura do vaso, e tapava a rachadura do vaso, quer dizer, o engano, né? O engano. Quer dizer, era o engano dos mercadores que vendiam os vasos rachados na época, né? E eles não tinham escrúpulo nenhum, né? Mercadores sem vergonha que vendiam gato por lebre, né? Mas, então, diz assim, que as pessoas mais espertas, as pessoas mais que tinham conhecimento, o que elas pegavam? Elas pegavam esses vasos, e não compravam, olhavam assim, mas elas pegavam o vaso e colocavam contra o sol. E ali era evidenciado todas as rachaduras, as imperfeições do vaso contra a luz. Eu falei, Senhor, é isso. Eu lembro que um pintor foi na minha casa para colocar massa, né? O Valdemir deve saber bem disso. Colocou a massa assim, e eu falei, qual é o preço que você cobra por metro? Ele falava assim para mim, olha, normal é tanto, na luz é tanto. Eu falei, como que na luz? Esse termo é usado, né? Porque quando o camarada passa massa corrida na tua casa, parece perfeitinha, né?
Mas se você pegar uma lâmpada, né? E sem pegar a extensão e encosta assim, irmãos, aquilo tem mais ondulação do que as nossas ruas aí. Porque na luz tudo evidencia. Quando você está no meio onde o gato, à noite tudo é pardo, você está no meio podre desse mundo, você encobre as suas coisas, você passa desapercebido, porque está todo mundo no mesmo barco. Mas quando o Surishai Halabasurias vem a luz sobre você, Deus mostra onde está o defeito. Para quê? Para te envergonhar? Não, para consertar. Ele mostra onde está a imperfeição, para tomar, para que você o agarre e sinceramente, quer dizer, contra a luz, vem a luz e mostra, porque eu quero acertar, vem a luz e mostra, porque eu quero transformar, vem a luz e mostra, porque eu quero mudar de vida, vem a luz e mostra, porque eu quero andar nos preceitos de Deus, eu quero ser um que não tem nada do que me envergonhar. Então, meus irmãos, quando ele fala assim, os pães da sinceridade, os asmos da sinceridade, são aqueles que já passaram pela luz e foram consertados, aquele que o fermento já não toca mais, aquele que o fermento já não azeda mais, porque 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, você está de pé, porque o fermento é outro. Você está me entendendo o que é Páscoa? Você está me entendendo o que quer dizer Páscoa na sua vida? Você é de outro fermento já. Aquilo que perturbava, aquilo que inchava, aquilo que azedava, não pode mais acontecer na tua vida. Porque você é uma nova criatura. Porque é isso que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Está me entendendo? Isso é Páscoa espiritual. Você pode entrar aqui na terça-feira, talvez com alguma enfermidade. Eu creio que o pão, que é a carne de Cristo, porque uma maçã podre, né, ela estraga toda a caixa, mas um corpo abençoador de Cristo cura o seu que está doente. Eu creio que se você tomar essa Páscoa com fé, você é curado. Eu creio que quando você ingerir o vinho, o suco, que é a figura do vinho de Jesus, que é o sangue de Jesus, a sua vida espiritual é mudada. É o sangue do Novo Testamento que nos concedeu a passagem para a liberdade, a passagem saímos do inferno, saímos do charco e fomos conduzidos para quê, hein? Para a sinceridade da maravilhosa luz de Jesus. É isso que mudou. Isso que é Páscoa, tá? Não é comer ovo, mas embora o ovo também é gostoso, comemos bastante, não é isso? Mas uma coisa, outra coisa é outra. Você tem que entender isso. Por isso que a Páscoa precisa se tomar com discernimento. O que é o discernimento? Senhor, eu posso estar errado, mas é o conserto que vem agora. É a luz que vai bater em mim e não pode ter a rachadura, não. Eu vou ter que ser consertado. Sabe, é a passagem, é o passo da fé, é você vir aqui firme nesse conceito de que você não participa mais daquele lado, você já passou. Senhor, o meu reino não é daqui. Senhor, eles estão no mundo, eu não os peço que tire do mundo, mas livre-eles de todo o mal. Tira o fermento. Eles estão lá, mas vão ficar sem rachadura. Eles estão lá, mas vão ser aperfeiçoados. Eles estão lá, mas pode vir com a luz, né? E Jesus é a luz. Você quando recebe Jesus, tudo fica às claras. Sabe? Quando o Senhor diz assim quando o Senhor diz assim para você, que Jesus no teu coração aformoseia o teu rosto, é verdade. Não é que você fica geniquine. Entenda o que eu quero dizer. Mas você olha para a cara da pessoa, ela está serena. Você olha para a cara da pessoa, ela está equilibrada. Você olha para a cara da pessoa, ela está em paz. Você olha para a cara da pessoa, ela está exalando coisas boas. Pega um camarada que pecou logo cedo e veio para a igreja. Não tem cara nem de olhar, não é? Fica com aquela cara de canhão, está entendendo? Você olha, às vezes, você olha para uma moça, ela está acertando os seus passos. Então
ela é bonita, ela chega e ilumina o lugar, ela chega com a sua vitalidade, com a sua pureza, ela fica, né? Chega aí, quem está errando, meus irmãos, chega, parece que está inquieto, parece que muda o rosto. Começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção. Evidencia. Não precisa ser profeta para saber, não. Evidencia. Asmos da sinceridade. Então essa é a Páscoa. Aonde eu deveria terminar o texto, eu comecei por ele, para você entender por que a Páscoa é a principal festa. Por quê? Mas espera aí, se eu já passei, para que a Páscoa? Jesus fez assim: fazei isso todas as vezes em memória. Quer dizer, não esqueça disso. Não esqueça disso. Não deixe isso aí cair no baú. Não deixe isso aí ser águas passadas. Não, eu sou um crente agora, já sou. Esses rudimentos, o quê? O nosso grande erro é que a igreja de hoje está saindo dos rudimentos do Evangelho. Está querendo descobrir as escatologias, a hermenêutica, a homilética da pregação, e está esquecendo de dizer para o povo, fala assim, para de pecar, porque senão você vai para os quintos dos infernos. Você precisa aceitar Jesus e mudar a sua vida. Você precisa se converter, senão o sacrifício é em vão. Estão deixando de pregar isso, sabe por quê? Porque dói você sair da sua casa no domingo, vir para cá para escutar um barbudo ficar falando para você, que tem que mudar, tem que consertar. Isso enche a tua paciência, meu amigo. É mais fácil você ir numa igreja e falar assim, levanta sua mão que eu vou encher, aí Deus vai encher de prosperidade, você vai comprar 3 apartamentos, você pode fazer tudo isso, e depois disso ir para os quintos dos infernos não adiantou nada. Então, o que está acontecendo? Estão desvirtuando a tal da Páscoa. Sei lá que estão levando, para que passagem estão conduzindo o povo. Eu espero que você esteja passando pela porta que é Jesus. Eu espero que você esteja no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Eu espero que essa Páscoa, meus irmãos, seja a mais espiritual da tua vida, porque você está entendendo a importância dela para com você. Você está entendendo o quão é importante você discernir o corpo de Cristo, porque na hora que você colocar aquele pãozinho que a Cecília vai fazer orando na minha casa, na hora que você vai tomar o suco de uva, tal, verdadeiramente na tua vida vai ser a carne e o sangue de Jesus. Nós não pregamos aqui transubstanciação, ele não vai se transformar, não, é na tua vida que transforma, não é no pão e no vinho. O pão e o vinho é pão e o vinho, é a figura. Está fazendo a figura daquilo que você precisa entender. É na tua vida que é a transformação. Está certo? Já que nós entendemos espiritualmente o que é a Páscoa, vamos ver no começo como é que ela foi instituída. Nós invertemos a pregação hoje. Abra, por favor, em Êxodo capítulo 12. Eu queria que você abrisse, porque nós vamos palavra aí, por palavra. Não vai demorar muito não, é rápido. Êxodo capítulo 12, Êxodo é o segundo livro da tua Bíblia, aí bem no comecinho. Gênesis vem Êxodo, no capítulo 12, tem um título escrito assim, a instituição da primeira porta. Ué, pastor, mas passou tanto tempo. Não, mas Deus falou, eu vou te mostrar que ele falou que é um estatuto perpétuo. Então vale a primeira. Vale a primeira no sentido de como você operar. Ok? Porque até então, você vai ver que aqui eram sacrificados animais, que era a figura, né? O chamado bode expiatório, que ele sacrificava e o outro ele soltava no deserto e ele saía correndo desembestado, é como se ele carregasse os seus pecados. Não tem um texto que fala assim, me pegaram para bode expiatório, quer dizer, você pegou toda a culpa, não é isso? Esse termo que eles usam? Justamente vem daí, tá certo? Acompanhe aí, por favor, ó. Vou ler algumas coisas, eu quero que você acompanhe. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, eles estavam lá no Egito ainda, hein? Estavam ainda na escravidão lá. Dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, esses vos será o primeiro dos meses do ano. Eu só vou esclarecer para você que o primeiro mês do ano dos judeus é o mês de Abib, ok? É o mês de Nisan. Tem esses dois nomes, Nisan ou Nissan, e o mês de Abib, que corresponde ao nosso calendário ao mês de abril.
Tá certo? Que é o primeiro mês do ano. Os judeus têm, o final do ano dele é outro, não bate com o nosso, o calendário é outro. Né? Quem convive com judeus sabe, né, disso. Então, só para ficar bem claro para vocês. Esse mesmo mês, você será o princípio dos meses, e esse você será o primeiro dos meses do ano. Né? Falai a toda a congregação, dizendo, ele começa então, eu vou pular algumas coisas, porque depois você lê, né, dando a receita de como você deve fazer a Páscoa, né? Deve celebrar a Páscoa. Olha o 4, né? Mas, se a família for pequena, ele está mandando você separar um cordeiro para você sacrificar. Ele diz assim, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa. O que ele está fazendo assim? Às vezes, meus irmãos, você não tem a sua família completa no Senhor. Às vezes você convertido, seu pai e sua mãe não são. Às vezes o pai e a mãe convertidos, os filhos não são. Às vezes o marido é convertido, a mulher não é. Às vezes vice-versa também vale. Então ele está dizendo assim, quando a sua família for pequena, então você convida os outros. O que ele está dizendo? Se você não é na sua casa, onde você vai sacrificar? Onde você vai passar a Páscoa? Você vai passar com os teus irmãos da igreja, você vai juntar. Está me entendendo? Às vezes só você da tua casa é cristão. Você não vai ficar pulando sozinho da Páscoa lá, mas você vem e junta com os outros que têm a mesma crença, que têm o mesmo entendimento. Então ele está dizendo aqui, olha, quando a família era pequena, você chamava o vizinho e tal, ele queria juntar, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, quer dizer, você ia sacrificar a quantidade certa, né? O cordeiro, o cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis as ovelhas das cabras, quer dizer, Deus especifica que fosse aquele que era separado. Separado. Não era qualquer cabrito que ia lá pegar, vamos matar qualquer um. Tá certo? Não tem. Você sabe que tem granja especializada em galinha preta? E os caras ganham uma nota, sabia disso? Hein? Separam tudo que é galinha preta, porque tem um mercado extraordinário para fazer sacrifício aí de Umbanda. Você sabia que a galinha preta é mais cara? Não. É que vocês compram ela já depenada no açougue, você não sabe que cor que era miserável. Mas quando ela está viva, a galinha preta é mais cara. Quem já fez que eu fale. Pagava uma nota. E os guardareis, misericórdia, Senhor. E os guardareis até o 14º dia deste mês. Olha o dia, olha a data aí. E o guardareis até o 14º dia deste mês. É o 14º dia do mês de Abib. Eu vou mostrar outros textos que falam a mesma coisa. É o dia 14 de abril. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, né? Que coincidência, que hora que Jesus morreu? 3 da tarde, não podia ser outra hora? Podia morrer logo cedo? Mas por que o Cordeiro de Deus morreu às 3 da tarde? Para cumprir a palavra, porque o Cordeiro era sacrificado à tarde. Não deixou de cumprir a lei, porque Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir a lei. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, tinha que ser sacrificado à tarde. Então ele morre às 3 da tarde. Eu só vou traçar algumas coincidências para você. Nós estamos falando aqui algumas centenas de anos atrás, aqui, né? Logo no começo. E está escrito assim, e o guardarei e se o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, a verga da porta. E aí ele está dizendo, né, do sangue que é os umbrais da porta. Olha o 8. E naquela noite comerão a carne assada do fogo. Ele morreu de tarde, mas a ceia, a comida foi à noite. Então, nós entendemos, e eu quero explicar para você, e tem outros textos que eu estou adiantando por causa do horário, para você, né, estou sintetizando, que é o seguinte, a ceia faz parte da festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa? O sacrifício, e depois a ceia. Você vai comer o sacrifício. Oferece e depois você tem a ceia.
que você participa. Então a ceia, a turma chama ceia e Páscoa. Na verdade a Bíblia não chama, vamos comemorar a ceia. A Bíblia fala assim, vamos comemorar a Páscoa. Não tem comemoração de ceia. A ceia faz parte da festa da Páscoa. Aliás, comia à noite porque era o último ato de toda a festividade, que durava 7 dias. O último ato era a ceia. O último ato. Por isso nós fazemos a ceia à noite como o último ato daquele dia. Ok? E eles começam, e vai dizendo, olha, no 11, por exemplo, vou pular alguns por causa do horário. Assim, pois, você lê na sua casa com calma. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Olha a indumentária para comer. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis, olha que interessante, apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que tem que comer apressadamente? Você vem tudo bonitão, tudo, por que tem que ser apressado? Porque Deus tem pressa na tua vida, porque Deus tem pressa na tua caminhada, porque Deus tem pressa na tua bênção, porque Deus tem pressa que você execute aquilo que é vontade dEle, porque Ele tem pressa na bênção que Ele tem para você. Por isso nós comemos a Páscoa de que maneira? Sentamos, comemos, cruzamos as pernas e põe uma música aí? Não, nós comemos ela de pé aqui, é de uma forma, né? Apressadamente, ela é rápida, né? É rápida. Fazemos isso, né? Comemos de pé. Você vai lendo lá, eu vou para o 14, olha assim, olha só. E por que nós comemos de pé? Agora Deus vai tocando vocês. Por que nós comemos de pé? Porque não é aqui o nosso lugar não é para você descansar. A Páscoa lembra que estamos de passagem. Por que esse povo está esmurecido? Porque esse povo diga esse povo para que levante e marche. Marche. Porque você é soldado, você fica aí encostado? Levanta e marche. Por que você parou? Mas a choradeira, porque as coisas estão ruins. Do que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Né? A gente fica chorando, às vezes vamos pedir para Deus chorando as coisas. Há um choro que é um constranger do espírito, é uma coisa. Mas é uma choradeira que é aquela melosa, que você quer que Deus se compunja. E Deus não entra nisso aí, não. Não adianta você ficar chorando no pé de Deus, né? Deus sabe que você está errado, aquele chorinho assim de, como é que fala, de crocodilo, né? Que chora e tal. Faça aí, o crocodilo chora antes e depois te come. Te dá a dentada, não vai no choro dele. Tem uns crentes que choram assim, meio crocodilo. Não vai no choro dele. Por quê? Porque é o choro de lamentação. Chega para Deus e fala, Senhor, o Senhor sabe como é que está a minha vida. Deus fala, sei, eu sei. Né? O Senhor sabe onde eu erro, onde eu acesso. Sei. Né? Tá? O Senhor sabe que eu estou sofrendo. Tá? Eu também estou vendo, estou sofrendo. E você chora, e o Senhor sabe. E o Senhor fala, como é que é? Vai se converter e vai peça e vai se transformar? Peça, o que você quer de mim? Não, sabe, o Senhor conhece a minha dificuldade, o Senhor sabe do que eu preciso. Eu sei, mas eu quero que você peça, porque tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, receberei. Você precisa pedir, mas pedir crendo, pedir em nome de Jesus. Essa é a receita para você receber. Fica se lamentando, chorando nos pés de Deus aí que não adianta nada. Não adianta nada. O que move a mão de Deus? Vamos fazer a brincadeirinha aqui? O que move a mão de Deus? Choradeira move a mão de Deus? Nada. Né? Você fica aí e tal, fazendo estripulias, move a mão de Deus? Nada. O que move a mão de Deus? Oração move a mão de Deus. Essa move a mão de Deus. É você orar com fé. Isso move a mão de Deus. Começa com os crentes chorão aí, babando, que não adianta nada. Para Deus, isso Deus não se compunge com isso não. E ele vai indo. Olha o 18. 12 e 18. Olha de novo o mês e o dia aí estabelecido. Ó. No primeiro mês, no mês de Abib, aos 14 dias do mês, né? À tarde, comereis pães asmos até 21 do mês da tarde, que eram 7 dias de festa. Nós fazemos no dia certo aqui. Nem dá para fazer 7 dias agora, né, irmãos? Nem tem mais condição disso.
Você vai falando aqui, ele vai dizendo, e falando de Moisés e tal. No 25, ele diz assim: e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como eu te tenho dito, guardareis este culto. Quer dizer, você vai fazer isso. Eles estavam no Egito, mas ele falou: mas quando você chegar lá na tua terra, não esquece não, você guarda esse culto que eu estou fazendo. Quando nós estamos aqui diante de Deus, e nós estamos na época da graça, não esqueça não, guarda esse culto. Porque Ele está ordenando para você guardar esse culto. Ele está dizendo para você continuar. Mesmo quando você já saiu da escravidão. Ele está dizendo, quando você estiver na terra lá que te dará o Senhor, guarda esse culto. E acontecerá, no 26, que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis, olha o ensino aqui: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Ele não está falando ceia, ele está falando Páscoa, que é o sacrifício do Cordeiro. Ok? Tem um outro nome. E vai dizendo aqui, vai percorrendo. Então, olha, mais para frente um pouquinho, 42, vou indo mais para frente. No 42 assim: esta noite se guardará o Senhor, porque nela as tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. É sempre. Sempre. Olha só, alguma coisa mudou. Quer ver? No 48, naquela época, eles falavam assim: porém, se algum estrangeiro, eu estou por as fases, só estou evidenciando os principais, mas você lê esse texto todo. 48, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O que está dizendo aí? Se tiver algum estrangeiro, se tiver alguma coisa, mas ele aceitar, olha, vamos mudar para o nosso, ninguém vai circuncidar ninguém aqui, né? Mas, se você aceitar a Jesus, participa da Páscoa. Então, o que acontece? Vamos para a nossa vidinha prática. E pastor, eu estava lá em casa terça-feira, veio a minha sogra. Está me visitando aqui. Veio lá de Minas, lá da terrinha, lá de Bahia, veio, chegou. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte: se ela aceitou Jesus e ela é crente, traga ela e ela participa. Se ela aceitar Jesus verdadeiramente no coração e se converter, ela participa. Se não, deixa a velhinha em casa lá. Porque ela vai comer para a própria condenação. Está entendendo? Não é dia... eu vou levar lá meu primo aí que precisa se converter. Não é dia de conversão. É dia de pegar o povo convertido e passar. É para quem já discerne o corpo. Não é para aceitar Cristo. Eu não vou fazer apelo nesse dia. Eu vou orar para consolidar a tua fé. Eu vou orar para consolidar o teu coração. Eu vou orar para que há o efeito da carne e do sangue de Jesus na tua vida. Não é para se converter nesse dia, é para dia dos convertidos. Ele estava falando para o povo. Se tiver algum estrangeiro, mas antes deles, olha o cuidado deles. Se tiver algum estrangeiro, participa, circunda ele primeiro. Nos nossos dias de hoje, converta-o, ele aceita Jesus e discerne o corpo. Fora isso, não. Está me entendendo, irmãos? Vamos para o 13. Olha que interessante. Os primogênitos são santificados de Deus. Olha aqui. Hoje, no mês de Abib, vos saís, quer dizer, no 4. No 5 diz assim: e acontecerá que quando o Senhor, estou lá no 13:5. Tudo isso vem falando da Páscoa, da saída do povo, a passagem deles da escravidão para a liberdade. E aconteceu que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, né? Você lembra que eu preguei isso aqui no domingo passado? Tudo que é contrário a Jesus é eus, né? E hoje continua a mesma coisa: eu posso tudo, eu, deixar comigo que eu resolvo. Enquanto o eu prevalecer, você é contra Deus. Paulo diz assim, que diminua eu, para que Deus cresça. Está me entendendo?
o qual jurou aos teus pais, estou lendo 5, que daria terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês, no mês de Abib, no mês de, né? Olha o 10, 13 e 10. Portanto, ele vem falando da Páscoa aqui, continua. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo. O que está escrito aí? Por que tem que fazer de mês em mês? Está bem dito aí? Você guarda esse estatuto, quer dizer, a comemoração da Páscoa é um estatuto perpétuo. Você guarda esse culto todos os meses, mesmo fora da escravidão, quando você já estiver na terra, você lembra desse culto, você faz esse culto, você comemora essa Páscoa, você faz esse sacrifício, né? Relembra o sacrifício. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, quer dizer, no tempo certo, de ano. Então, eu sou contra a igreja que toma ceia de mês em mês, cada pastor tem uma direção e ele faz. Eu só estou justificando ao povo que congrega nesse lugar o porquê fazemos de ano em ano. Você não é menos salvo porque você toma ceia uma vez por ano, do que aquele que toma todo mês. Já contei aqui que veio uma moça aqui e falou, não vou ficar nessa igreja, porque, sabe uma coisa? Aqui, ceia de um ano em ano, eu não aguento, eu tenho que tomar ceia todo mês. Eu falei, porque é muito pecado? É lógico. Então, minha filha, mas para acabar com esses pecados seus, você precisa tomar ceia de hora em hora. De mês em mês é pouco. Então, não é na intensidade do seu pecado, não é isso não. É cumprimento da palavra, e ela é abençoadora no período sim. Você não é salvo porque você toma ceia, meu irmão. A ceia é uma consolidação da tua fé. É um reconhecimento do que você recebeu de Deus. É isso. O que salva você é crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Isso é que te salva. Então, amados, por isso fazemos de ano em ano, na Páscoa, como último ato da nossa festa de Páscoa, a ceia. Até depois da ceia você não coma mais nada, não sai daqui e vai comer uma feijoada em casa não. Pelo menos deixa passar o dia. É a última ceia, é o último ato da Páscoa. A Páscoa começa cedo, tanto é que eu peço, que vai ser um dia de trabalho, é difícil, mas se fosse possível, senta com a tua família e come junto. Faz um almoço lá, frita um negócio diferente lá, né? É um dia especial. Se você puder passar com a tua família junto, é bom. Eu sei que os dias hoje são... O diabo faz isso, nós temos um turbilhão de modernismo que não dá mais para fazer nada. Mas, naquele momento, ora. Naquele momento, ora pela tua família. Se for possível estar junto, amém. Se não for possível, cada um no seu lugar, ora. Sabe que é um dia especial. Comemora. E à noite, nós vamos vir todos aqui participar do banquete. Está me entendendo? É a principal evidência das coisas de Deus, né? Sabe, irmãos, por isso que há uma controvérsia. Não, faz isso, faz aquilo. Então, eu vou citar de novo, porque isso mexe com a mente das pessoas. Ah, pastor, eu fui na igreja da minha mãe, lá que eu estava lá na terrinha, fui visitar, eles estavam tomando a ceia. Eu posso tomar a ceia? Claro que você pode, você discerne o corpo. Toma. Eu fui visitar a igreja Assembleia de Deus Beriana, aquela do Filipão que vem aqui, que os irmãos conhecem. Eu fui lá, era um sábado. Eu não estou nem ligado nesse negócio de ceia, segundo sábado, terceiro sábado, 4 sábado e meio. Eu não estou nem aí, porque faço uma vez por ano, eu nem me liguei. Chego lá, ceia. Não, ia ceia, vamos embora. Não, por quê? Um culto. Fui honrado ainda. Tem um sacerdote aqui, me deram um pão especial para mim, para minha casa. Eu não vou participar da ceia? Claro que eu vou, eu discerno no corpo de Cristo, participo, não é pecado, você não vai morrer por causa disso. Não, no meu ministério, uma vez por ano. Não, eu não estou dizendo que você tem que tomar todo mês, aí você adere a uma doutrina, então você vai para lá. Mas você ir, eventualmente, no lugar, está servindo ceia, você se nega? Não, você discerne o corpo de Cristo, participa sim, seja abençoado. Abençoa, né? Junta com o corpo, claro que você junta.
Não tem essa aqui, não posso, porque tem uns negocinhos, sabe, irmãos, que, sabe, o crente parece que nasceu hoje. Não, participa. Mas entenda que a palavra nos ensina que é uma vez por ano. E assim nós vamos fazer aqui. Uma vez por ano comemoramos a Páscoa. Nós não comemoramos ceia. Ceia é contingente do último ato da Páscoa. A ceia faz parte, mas comemoramos Páscoa. Tá certo? Uma vez por ano. Está tudo estabelecido lá no comecinho. Tá certo? Tá certo? Então, irmãos, deixa eu ver se eu tenho mais algum texto aqui, porque eu fui pulando, né? As coisas Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui que é importante, para você entender no texto. Depois você vai ler na sua casa o texto todo, né? E ele explica como que... há uma segunda Páscoa, não uma segunda Páscoa, uma segunda mesa de Páscoa, que ocorre um mês depois. A palavra de Deus lá em Números. Números, tá? Nós vamos fazer aqui também. Números, deixa eu achar aqui. Números 9. Abri na página, hein? Números 9, 9 e 10. Diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo, corpo morto, ou se achar de jornada longe, em viagem e tal, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No segundo mês, não vai ser mais no primeiro, quer dizer, 30 dias depois, no dia 14 da tarde, a celebrarão, tal. Então, depois de um mês, é servido o quê? Uma nova Páscoa? Não, Páscoa é uma só. É servida uma segunda mesa da mesma Páscoa, é a mesma. Só que Deus dá chance, como deu chance para cada um de nós, como dá chance para esse mundo todo. O Senhor quer, meus irmãos, o Senhor Jesus chegou e falou assim: aqueles, Pai, que o Senhor me colocou na mão, de maneira nenhuma os lançarei fora. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então, estava longe, está trabalhando, tem a prova na escola que não pode faltar, senão tem que faltar, mas tem os 30 dias depois. Mas é para quem que é? Para quem foi folgado na primeira? Para quem podia ir na primeira, mas não se esforçou muito? Não. Para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que estavam em viagem, para aqueles que estavam afastados, é a exceção. Então venha no dia 14 agora e tome a sua Páscoa. Se eventualmente, por um motivo de força maior, 10 vezes, você não puder, daqui 30 dias nós repetimos a mesa da Páscoa para aqueles que foram impedidos, tiveram um impedimento de participar da primeira mesa, porque a Páscoa é a mesma. Não existe duas Páscoas, é uma só. Ok? Então, irmãos, entenderam? Nosso ministério vai em cima do que foi estabelecido. A nossa Páscoa não é como a Páscoa do mundo aí, a normal aí que a turma fala, porque essa Páscoa é movida pela Quaresma, que é movida pelo dia do Carnaval. Se o Carnaval cai antes, a Páscoa é antes. Se o Carnaval cai depois, a Páscoa é depois. Nós não somos movidos por Carnaval, nem por Quaresma, por nada disso aí. Tem um dia estabelecido na palavra que eu acabei de mostrar para você. Tá? Em Hebreus também fala novamente desse dia. Em outros textos fala desse dia. O 14º dia do mês de Abib, do primeiro mês do calendário judaico. Mas nós somos judeus? E aí, hein? Mas nós somos judeus? Isso é para os judeus. Não, vou mudar um pouquinho. Isso é para o Israel de Deus. E você é Israel de Deus. Se não for, tá fora, hein? Porque o povo de Deus é chamado Israel de Deus. Eu não sou circuncidado, como é que eu posso ser judeu? Nós recebemos uma circuncisão na cruz do Calvário. O Senhor circuncidou você pregado na cruz do Calvário. Não é uma circuncisão física, é uma circuncisão do seu coração. Você é circuncidado. Você foi agregado ao povo de Deus, né? Os gentios que foram. Sabe de uma coisa? Acabamos deixando eles para trás. Eles vão entrar, porque eles são um povo prometido. É o povo escolhido. Mas antes, eles vão entrar depois que nós entrarmos tudo. Olha que coisa. Quando Deus fala assim, os últimos serão os primeiros, os derradeiros serão os passarão. Nós somos esse povo, que estávamos no fim da fila lá da cadeia alimentar, e Deus colocou lá no começo. Se você pegar
Romanos, capítulo 11 diz isso. Quer ver? Vamos lá. Já vou acabar. Se qualquer coisa você me procura, eu te esclareço somente. Romanos 11. Está claro aí que é uma vez por ano, irmãos, dia 14, está claro aí, que é a Páscoa? Por isso que nós mantemos isso aqui na Palavra de Deus. Romanos 11, só para você entender como é que nós passamos na frente dos camaradas, quer ver? Deus pegou você e pôs lá na frente. Romanos, acho que é Romanos 11, deixa eu ver se é isso mesmo. Lembrei agora? Isso, Romanos 11. Ah, como Deus é bom. Deixa eu pegar aqui um pedacinho do texto para você entender. A partir, você lê todo 11 mais, ele diz assim, ele começa, digo, pois ventura, rejeitou Deus o seu povo? De jeito nenhum, porque também, estou lendo 11:1, portanto, eu sou israelita da descendência da tribo de Benjamim, Paulo estava falando isso, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz que Elias, como fala, ele está dizendo que Deus veio para os de Israel, mas o Israel, eles simplesmente rejeitaram a Jesus, né? Então eles chamam um apóstolo, que veio depois que Paulo, para alcançar exatamente os gentios que estavam fora. No 11 diz assim, digo 11, porventura tropeçaram porque caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Quer dizer, aquilo que era proposto como sacrifício para as coisas de Deus e tal, o povo, os gentios foram colocados nessa posição. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, Paulo dizendo, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação e a minha carne a salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, quer dizer, se o começo é santo, também a massa é toda santa. E se a raiz é santa, também os ramos são. E o 17, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, quer dizer, nós éramos a figueira não verdadeira, o zambujeiro, fostes enxertados no lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories, quer dizer, não fica cantando vitória contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Quer dizer, você não fica, judeus, vocês ficaram para trás, é nós que vamos entrar. Você não tem que falar isso, você tem que entrar e acabou e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha só, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então tu não se ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Quer dizer, não fica cantando muito de galo, que você também fica. Trocando em miúdos é isso. Os judeus negaram e nós entramos no lugar dele. Olha só, olha o 23. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, quer dizer, se eles perderem a incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Quer dizer, se eles aceitarem a Jesus, são enxertados de novo. Porque se tu foste cortado no natural zambujeiro, quer dizer, aquele que não é o verdadeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serem enxertados na sua própria oliveira. Portanto, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, tá? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado, dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e gerará tará. Então ele está dizendo assim, você não fica muito tal, porque por causa do endurecimento deles é que nós entramos, depois eles vêm, até que o último de nós tenha entrado. Está certo? Veio para eles, mas eles rejeitaram.
O Senhor vem para você, vem para trazer a palavra para o teu coração. Se é uma rejeição, a palavra não volta vazia não, ela vai alcançar um coração desejoso. É aquela historinha que você entra no elevador e começa a querer converter o teu vizinho do andar. E você fala de Jesus, e o elevador andando, tá? Aí quando sai, o camarada não dá de ombros para você, nem tchungas para o que você falou, tá? E você fica até com aquela cara de taxa, pregou, não teve proveito. Aí o ascensorista que está sentado fala assim: o senhor puder dar o endereço da igreja lá? Ele não estava nem na conversa. Você estava tentando falar com o teu vizinho, o ascensorista ouvindo. Ele não aceita, mas aquele que estava ouvindo aceitou. Às vezes nós jogamos aqui, meus irmãos, como bons pescadores, achamos que aqui estão os peixes, mas aqueles lá jogaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. Quando Jesus voltou, falou assim para ele: olha aqui, ó, vai lá e joga lá. Jogamos a noite inteira lá, mas eu vou, na tua palavra eu vou fazer. Quando foi lá, jogou, não conseguia puxar a rede sozinho. No mesmo lugar. Você fazer a obra, sabe? Fazer a obra e não dá certo, né? Espera a unção de Deus. Espera Deus falar para você: agora é a hora. E você vai fazer a mesma coisa que você fez. E agora tem sucesso. Por quê? A unção de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus. É a palavra de Deus colocada na hora certa, da maneira correta, na maneira... Às vezes você, fala: como é que eu vou converter minha mãe? Como é que eu vou converter meu pai? Preciso falar. Não, viva. E eles vão notar em você a diferença. Viva. E eles vão notar que algo há de diferente em você. Tá certo? Você vem para a igreja, chega lá, eles te chutam, você chuta eles 2 vezes. Eles falam uma, você fala 2, para que eles vão mudar? Ou você muda, ou não. Então, irmãos, entenda: Páscoa na nossa vida, passagem de salvação, bênção, é a consolidação da nossa fé. Porque Jesus morreu e ressuscitou. O Cordeiro de Deus foi sacrificado, mas eu gosto da palavra ressuscitar, é muito bom, mas eu gosto da palavra ressurgir. Sabe? Porque ressuscitar, Lázaro também ressuscitou, mas depois morreu. Né? Ressuscitar a filha lá, o filho de Naim lá, da viúva de Naim, também ressuscitou, mas depois morreu. Né? Paulo orou lá pelo... Como é o nome do cidadão? Tem o nome, outro dia eu preguei sobre ele. Não, aquele que caiu da janela. Tem um nome esquisito lá. Ninguém lembra não? Vocês não me ajudem em nada, hein? Pelo amor de Deus, vai fazer eu passar essa vergonha. Eutico, né? É Eutico, né? O Eutico caiu lá e ele ressuscitou, mas depois ele morreu. Mas Jesus ressurgiu dos mortos para nunca mais morrer. Essa é a diferença. Essa é a diferença, meu amigo. Né? Essa é a diferença. Os mágicos lá, os feiticeiros, eles ressuscitavam até o 3º dia. Jesus chegou no 4º dia, já fedia, e ele mostrou que ele é maior do que eles. Jogaram as cobras lá, igualzinho que fez Moisés, só que a de Moisés comeu as outras. Às vezes você pode ver algumas manifestações que o diabo faz, que são chamadas, as manifestações são chamadas de fábulas, são chamadas de prodígios de mentira, e você pode ficar impressionado, mas Deus é muito maior do que isso, irmão. O prodígio de Deus é aquele que permanece. O prodígio de Deus é aquele que mudou teu coração sem que ninguém visse. Só você e Ele sabe. Só você e Ele sente, né? A mudança que fez no teu coração. A mudança. Quando, você sabe, eu me alegro muito com as pessoas chegam e falam assim, provocam a pessoa e ele batia, fazia, acontecia. Aí provocam e ele pega e sai, vai, dá um sentimento de vitória no coração da gente. E a gente mesmo falamos com a nossa consciência, mesmo falando: eu nem estou me conhecendo, graças a Deus, você mudou muito. Eu não estou me reconhecendo, não tem que reconhecer mais porcaria nenhuma, você mudou. Né? O que você fazia, você não faz mais, você mudou, Deus mudou a sentença, mudou a tua trajetória, mudou a tua vida, mudou o teu falar, agir e pensar.
É assim que Deus faz. Nova criatura. Não sobrou nada da antiga. Né? Nós vamos fazer o último batismo aí. Não sei que irmão aí que não afundou tudo. Eu falei, opa, volta aqui que nós vamos afundar. Foi você, irmão? Não, quem foi? Um dos nossos que nós batizamos aí, ele fez assim, ficou perninha para fora. Opa, peraí, volta aqui, amigão. Vamos afundar tudo. Porque não pode sobreviver nada. Você tem que ir para o fundo. Porque quando você levanta por completo uma nova criatura. Amém? Terça-feira, 20 horas, espero você para viver tudo isso que a palavra prometeu, certo? Ele acabou abdicando do seu povo escolhido para colocar você na frente da fila. Não envergonhe, não mude de caminho, não subjugue o poder de Deus, não faça como um desdém, mas você é um escolhido de Deus. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Para quem? Para você ficar folgado? Não, para que vá e deis frutos. E fruto de qualquer maneira? Não, fruto que permaneça. Ok? Entendeu isso, irmãos? Terça-feira, 20 horas, vitória plena, consolidação da tua fé. Ai, mas o pastor falou que o camarada tem que aceitar Cristo para participar dessa Páscoa. O pastor falou que tem que mudar, não posso, eu tenho que discernir, agora eu entendi que precisa aceitar Cristo. O que é discernir a Cristo? É você ter Ele como único e suficiente. É não ter a glória dEle dividida com idolatria, com santo, com santa, com caboclo, com entidade, com Zeus da vida, nada disso. Absolutamente Senhor único e suficiente no teu coração. É isso que Ele pede. Filho meu, dá-me o teu coração, e é isso que Ele quer. Se você nunca fez isso hoje, sentiu a vontade de participar de um povo escolhido, sentiu a vontade de, na terça-feira, discernir esse corpo,